Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio especial de aniversário do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O mês de julho é sempre muito especial aqui no podcast Outra Visão. É o mês que o podcast faz aniversário e agora de 2 anos. Julho também é o mês em que eu recebo os depoimentos dos entrevistados para este especial de aniversário. É o mês em que eu consigo rever e relembrar tudo o que foi produzido ao longo do último ano. Eu me divirto, rio, aprendo, me encanto e me emociono com as entrevistas realizadas. É um mês especial também porque eu me sinto ainda mais motivado em continuar a produzir este trabalho jornalístico que realizo com paixão, dedicação e profissionalismo. Completar 2 anos do podcast Outra Visão, com 102 entrevistas publicadas e mais de 10 mil reproduções de episódios, é motivo de muita alegria! Desde julho de 2020, há 2 anos, 102 pessoas em 13 países aceitaram meu convite para uma entrevista descontraída, como um bate-papo. 102 pessoas dedicaram todo o seu tempo para falar comigo, contar as suas histórias, trajetórias pessoais e profissionais. Muito obrigado a todos os entrevistados que compartilharam suas experiências e memórias aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes em 54 países que nos prestigiam com a sua audiência em cada edição. Para se ter uma ideia, temos ouvintes no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França e Portugal, na Suíça e em Moçambique, em Angola e na Espanha, em Cabo Verde e na Coreia do Sul. É muito legal produzir e publicar um conteúdo de áudio em língua portuguesa com alcance mundial. Afinal, somos um podcast internacional que recebe entrevistados de todo mundo. O podcast Outra Visão é um espaço de entrevistas e de boas histórias para ouvir. Desde o início, a ideia foi de documentar em áudio o legado de conhecimento e experiências de pessoas incríveis das mais variadas áreas, com diferentes experiências profissionais e pessoais que vivem no Brasil e no exterior. O conceito do podcast Outra Visão é inspirado em programas de rádio, com entrevistas exclusivas, produzidas e ancoradas por mim. A produção de cada episódio vai muito além da gravação da entrevista. Existe todo um processo de pré- e pós-produção que eu mesmo faço e vai desde o contato e convite para o entrevistado participar, além do agendamento de uma data, né? Depois tem toda a pesquisa e preparação da pauta, então finalmente eu chegar na etapa da gravação da entrevista, que é sempre o momento
mais importante e especial do processo. Mas não para por aí. Após a gravação, eu ouço novamente toda a conversa e escrevo um texto de apresentação do entrevistado que, depois de passar por uma revisão, eu gravo em áudio lendo o texto de abertura. Depois, eu organizo tudo e publico a entrevista, tanto nas plataformas de podcast, como também no site podcastoutravisão.com, onde estão publicados todos os textos das aberturas das entrevistas, bem como os links relacionados ao entrevistado e ao que foi falado durante a conversa. É um trabalho jornalístico que eu adoro fazer. Nesse episódio especial para celebrar o aniversário de 2 anos do podcast Outra Visão, eu reuni depoimentos de todos os entrevistados que participaram ao longo do último ano, entre julho de 2021 e julho de 2022, para contarem suas experiências de participar do podcast Outra Visão. Afinal, os entrevistados são as estrelas deste podcast. E este é um espaço para ouvi-los. Foi muito legal durante esse segundo ano interagir com pessoas que estão em várias cidades pelo mundo. No último ano, eu conversei com pessoas em 17 cidades em 6 países: no Brasil, Argentina, Espanha, Estados Unidos, Holanda e Canadá, nas cidades de Belo Horizonte, Manaus, São Paulo, San Diego, na Califórnia, Brotas, Curitiba, Kailua Kona, no Havaí, Vinhedo, Amsterdã, Guarulhos, London, Canadá, São Sebastião, Buenos Aires, Madrid, Rio de Janeiro, Ponte Vedra Beach, na Flórida e em Atlanta, Georgia. Nas últimas semanas, eu entrei em contato com todos e os convidei para enviarem uma mensagem em áudio e falarem da sua participação no programa. E eu quero compartilhar com você, ouvinte, as mensagens que eu recebi das estrelas deste podcast, os entrevistados. É muito legal ouvir e ter o retorno de carinho e reconhecimento dos meus convidados. Vamos ouvir? Cara, o Paulão pediu para eu falar sobre o podcast que ele fez e sobre todos os podcasts que eu vejo sempre aqui, né, na Outra Visão. E, cara, só tenho que falar que é muito legal. Esse cara é uma competência só, além de ser uma boa praça, um cara muito do bem. Nunca tinha feito entrevista assim, então estava meio nervoso. Ele foi sensacional, é um cara muito legal, é um podcast da melhor qualidade, então foi uma experiência sensacional. Fica aqui o meu ok, foi ótimo, foi sensacional trabalhar e participar desse podcast, Paulão. Obrigado por tudo aí, tá? Meu nome é Francisco Araújo Neto. Primeiro de tudo, agradecer o convite do podcast Outra Visão, na pessoa do Paulo Cunha, para a entrevista. Dizer que foi uma satisfação imensa participar deste seleto grupo de entrevistados. Tive a oportunidade de passar fatos e curiosidades peculiares aqui na região amazônica, além de falar um pouco sobre minha vida pessoal e profissional. Tudo isso num clima bastante descontraído, no qual me senti bastante à vontade.
Honrado em ter sido o primeiro entrevistado do podcast aqui na região norte. Motivo de muita alegria para mim. Muito obrigado, Paulo Cunha, e abraço a todos. Alô, meus amigos do podcast Outra Visão. Aqui é o Márcio Bernardi, jornalista esportivo da Rádio Transamérica, e eu estou muito feliz em poder comemorar com o Paulo, com toda a equipe do podcast Outra Visão, essa data importantíssima, porque, afinal de contas, é uma grande conquista. O sucesso, o objetivo de todo ser humano é buscar realmente a sua realização. Parabéns, Paulo, parabéns a toda a galera e parabéns a você, querido ouvinte, que tem esta oportunidade para poder se distrair, se informar, se aprimorar com todos esses entrevistados ilustres que passaram aqui até hoje pelo podcast Outra Visão. Um abraço a todos. Oi, Paulão, é a Flávia de San Diego. Foi uma experiência muito legal participar no seu podcast, Outra Visão. Muito obrigada pelo convite, tá? Um beijo. Kisses. Fala, Paulão, grande Paulão, Fernando De Grossi aqui. Queria te parabenizar por 2 anos de podcast. Falar que foi um prazer participar do Outra Visão. É um podcast leve, que tá na cara que você faz com muito amor, com muita dedicação. É um projeto, né, um projeto do coração mesmo. É muito interessante que quando eu dei a entrevista, algumas pessoas que entraram para escutar sobre o meu lado profissional gostaram de saber mais sobre as histórias pessoais que você divide muito bem, né, que você puxa muito bem da gente. Muitas pessoas se surpreenderam com algumas coisas, não sabiam que eu gostava de nadar, não sabiam que eu tinha uma paixão pela aviação, entre outros assuntos que foram muito divertidos abordar com você. Foi uma experiência rica para mim também, porque toda vez que pergunta sobre a gente, faz a gente pensar um pouquinho mais, né, refletir. Então, essa outra visão que você tem sobre o podcast profissional faz com que ele se torne um podcast muito especial. Conta comigo para as outras edições, tá? Mesas redondas, debates e tudo que precisar saber, porque é sempre um prazer estar contigo nessa. Valeu, grande abraço. Paulo, foi um prazer ter participado com você do podcast da Outra Visão, no qual eu tive a oportunidade de contar a minha história sobre o mundo do vinho e como que esta oportunidade me deu a chance de conhecer vários amigos. Melhor ainda, que a visibilidade do podcast permitiu que essas pessoas se vissem, fossem lembradas e ficaram muito felizes. Outra visão. Se é outra visão, não deve ser a minha, deve ser a outra. Vamos mostrar outra visão, vamos falar sobre outra visão. O podcast Outra Visão, exatamente como o nome propõe, dá espaço para outra visão. O Paulão deixa a gente à vontade, a gente conta a nossa visão sobre os fatos. É o grande espaço da outra visão. Você quer outra visão? É no podcast Outra Visão que me deu a tranquilidade, a liberdade de colocar a minha visão sobre os fatos. Isso é um grande espaço democrático. Parabéns, Paulão. Parabéns, Outra Visão. Foi um prazer participar. Eu sou Luiz Baldijão, sapateador profissional, artista e um ser humano feliz. Oi, eu sou a Lu Mota e tô passando por aqui para celebrar os 2 anos do Outra Visão e contar que foi uma honra receber o convite do Paulão para participar desse podcast que é recheado de experiências tão bacanas. Além disso, participar do Outra Visão foi uma deliciosa viagem por memórias que estavam esquecidas lá no fundo do baú e que ficaram escondidas por conta do corre de todos os dias. E tem mais. Não foi só a alegria do papo com o Paulão, que já foi uma delícia. Teve ainda a repercussão entre os amigos e tantas outras pessoas que ouviram o podcast e fizeram contato. Amei, foi bom demais. Vida longa, Outra Visão. Oi, Paulo.
quero te desejar felicidades e parabéns pelo aniversário de 2 anos do Outra Visão. E quero agradecer de ter sido convidada e poder falar do meu trabalho e ter essa conversa tão gostosa, tá bom? Tudo de bom para você, vida longa ao Outra Visão. Beijão. Meu nome é Beth Gervitz e meu WhatsApp é 11 982 44 7144. Beijo, gente. Bora dançar. Tchau. Olá, meu nome é Juliana Perdigão e eu gostaria de registrar aqui a minha homenagem ao podcast Outra Visão, que está completando 2 anos de vida. Eu tive a oportunidade de ser entrevistada pelo Paulo e contar um pouquinho da minha história. E foi muito legal refazer esse roteiro de vida. Eu quero agradecer ao Paulo pela escuta atenta, pela pesquisa que ele sempre faz sobre os entrevistados e consegue tirar muita coisa legal das pessoas. Então, o podcast, na minha opinião, cria um espaço de conversa muito boa para a gente, né, nesse mercado. Então, eu quero parabenizar ao Paulo, ao podcast e desejar vida longa ao podcast Outra Visão. Um beijo. Aloha, meu nome é Luciana Cabreira Frechette e estou gravando essa mensagem do Havaí. Eu participei do podcast Outra Visão ano passado com o Paulão. E foi, na verdade, uma conversa entre amigos antigos e foi muito gostoso. Eu até esqueci que eu estava sendo entrevistada. Foi muito bom conversar e participar dele. Tenho muito carinho por você, Paulão. Muito obrigada. Mahalo. Olá, Paulão. Aqui é a Flaviana. Eu queria compartilhar como foi a minha experiência no podcast Outra Visão e falar que foi maravilhoso, porque eu pude eternizar uma história de vida e para mim foi muito especial que a minha família pôde ouvir essa história e reviver momentos muito, muito felizes. Então, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo! Oi, meu nome é Lívia Salaro. Fui convidada pelo podcast Outra Visão para falar um pouquinho da minha história e sobre a minha área de atuação, né, que é agronegócio, os aspectos jurídicos. E foi uma experiência incrível poder contar um pouquinho disso para os ouvintes. E o Paulão, porque nosso amigo, né, amigo íntimo da família, sempre uma pessoa muito curiosa e interessada naquilo que a gente tem para dizer. Então foi uma experiência inesquecível. Parabéns aí pelos 2 anos do podcast. Olá, eu sou Eliana Arp e de Amsterdã quero mandar aquele abraço ao podcast Outra Visão pelos seus 2 anos de existência. Que tudo! Eu participei de uma das entrevistas e foi, assim, uma experiência fantástica. Parabéns, parabéns, Paulão. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos que, né, participaram deste programa maravilhoso. 2 anos já, hein? Parabéns! Olá, meu nome é Geraldo Magela Magalhães. Sou médico dermatologista em Belo Horizonte, Minas Gerais. E tive a grata satisfação de conversar com o Paulão no podcast Outra Visão. Falamos sobre diversos aspectos da minha trajetória de vida e da medicina em geral. Paulão, obrigado pelo convite e parabéns pelo seu projeto. Grande Paulão, tudo bem? Poxa, que honra poder participar desse momento agora de 2 anos do podcast Outra Visão. A nossa experiência aqui de ter participado do podcast foi muito emocionante, foi um podcast emocionante, passou muito rápido, né? A gente contou ali a nossa história dentro da aviação e depois como nasceu a Foquemos, que é uma empresa voltada para atender os tripulantes, os aeronautas que a gente conhece tão bem, viveu tanto tempo nesse meio. E você, Paulão, foi buscando
com diversas perguntas, fazendo eu lembrar de tudo como foi a história. Me emocionei, chorei no meio do episódio. Foi sensacional, Paulão. Foi uma experiência muito bacana. Que você continue com esse projeto firme, buscando trazer a história de pessoas para inspirar outras pessoas a passar por essa vida aqui, deixando uma coisa bacana para as pessoas, uma mensagem positiva. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e parabéns pelos 2 anos do podcast Outra Visão. Um abração, Paulão. Salve, salve, grande Paulão, parabéns aí pelos 2 anos do podcast Outra Visão. Aqui quem tá falando é o Odilon Amaral, jornalista. Foi muito bom para mim ter participado com você, ainda mais num momento importante na minha vida, né, que é uma guinada na carreira, e a gente poder bater um papo gostoso, instrutivo e descontraído. Que muitas conversas boas ainda façam parte do podcast. Vida longa e próspera para ele e para você. Um grande abraço. Olá, meu nome é Flávia Fonseca e eu participei do podcast do Paulão, querido amigo, contando um pouco da minha experiência enquanto doutoranda no Canadá. Foi uma experiência muito legal, especialmente porque o Paulão é um excelente jornalista e sabe conduzir muito bem uma conversa agradável e informativa. Mais uma vez, recomendo. Obrigada, Paulão. Um beijo, muito mais sucesso pela frente, você merece. Receber um convite do Paulão para um bate-papo para o podcast dele foi a princípio uma surpresa, porque a primeira pergunta que eu fiz foi: mas o que é que eu tenho para contar que possa ser tão interessante? E isso aliado à timidez, mas que o Paulão soube driblar, e no fim foi uma conversa deliciosa de mais de 1 hora, que facilmente se estenderia por mais tempo. Então, Paulão, te agradeço demais pela experiência. Espero seguir aprontando muito mais para que daqui a alguns anos a gente possa conversar de novo e eu poder te contar mais sobre viagens, mudanças e peripécias. Um beijão. Fala, Paulão. Aqui é a Lucila Bastos, convidada do podcast, sou ex-colega de trabalho. Muito obrigada, foi uma honra para mim participar do podcast. Faço um brinde aqui da Argentina, de Buenos Aires, por muitos e mais episódios e muitos novos aniversários e muita gente interessante para você entrevistar. Sucesso, abraço! Bom dia a todos os ouvintes do podcast Outra Visão. Eu sou o Roberto Valadares Caiafa, jornalista especializado na editoria de defesa, e a minha participação aqui no podcast Outra Visão foi muito legal por vários motivos. O primeiro deles, o Paulão, como a gente carinhosamente chama o Paulo, é um gentleman, mas sempre um prazer participar de um programa com a alta qualidade dos entrevistados. Pretensão minha me incluir nesse pacote, mas já que me chamaram, vou entender que eu também tenho alguma qualidade para apresentar. Não só isso, a pessoa do Paulo, como a qualidade e a proposta do podcast, mas principalmente termos a oportunidade de falarmos sobre quem somos, como somos, o que fazemos, de onde viemos principalmente, e dar um pouquinho de nós para o público poder conhecer o ser humano que existe por trás do profissional, por trás do jornalista. Parabéns ao podcast Outra Visão, mais uma iniciativa de qualidade na internet falada em língua portuguesa, e é sempre um prazer participar com o nosso irmão Paulo Cunha, aquele bandeirante paulista radicado em Belo Horizonte. Paulão, tu ainda vai torcer pro Clube Atlético Mineiro, hein? Querido Paulão, tô mandando uma mensagem para te mandar parabéns pelo aniversário do podcast Outra Visão. Para mim foi uma honra participar do podcast, mais que participar, foi maravilhoso poder conversar com você, foi um papo muito gostoso, e longa vida esse podcast legal pra caramba. Um beijão pra você, tchau, tchau.
Olá, meu nome é Paula Penteado e eu participei de um episódio do podcast Outra Visão junto com o Paulão e eu acho que foi muito legal porque eu tive um feedback muito bacana das outras pessoas e eu adorei, foi muito agradável, foi muito gostoso conversar com ele. Então é isso, gente, obrigada. Maurício Gargel falando aqui. Bom, eu queria expressar aqui que foi um prazer enorme participar aí do podcast do Outra Visão. Fora o bate-papo que foi incrível, super relax, né? E fora também falar com amigo, né? Mas acima de tudo, grande Paulão, foi demais, cara. Eu adorei, adorei depois de editado também, ficou, enfim, um prazer ouvir, um prazer participar. Valeu, hein? Até mais, tchau. Oi, Paulão, passando aqui para desejar feliz aniversário para o podcast Outra Visão e de agradecer a minha participação do podcast. Foi muito divertido conversar com você. Desejo muito sucesso ao show, muito sucesso a você e tudo de bom. Um abração, querido. Fala, Paulão. Flávia Caiaba Furtado, aproveitando aqui que tô animada em gravar para você, morrendo de vontade de falar o quanto isso foi importante, fez uma diferença muito grande, né? Nessa minha insegurança, enfim, contar a minha história sem pensar, né? Em para quem, porque, enfim, é sempre interessante, né? Histórias são histórias e a gente está aí para contar. Queria te agradecer e te dar parabéns pelo seu podcast. Você é incrível, é um ser carismático que chega e deixa todo mundo à vontade, conta as histórias e faz tudo ser interessante. Aliás, tudo é interessante, né? É isso que a gente tem que aprender na vida, né? Cada um tem a sua história e é tudo muito, muito bom de saber e compartilhar e aprender. Te agradeço de coração. Mais uma vez, parabéns. Continuarei te seguindo. E aí, Paulão, tudo bom? Vou deixar aqui um áudiozinho a respeito da entrevista aí com o blog. Acho que primeiro de tudo, o que é mais bacana na verdade é a lembrança, reencontrar amigo e também poder falar um pouquinho do que a gente fez, né? Às vezes a gente fica aí na correria do dia a dia e acaba nem pensando tudo que a gente fez, por tudo que a gente passou e até as pessoas que também fizeram e fazem parte da nossa vida, né? Não só profissional, mas como um todo. Mas foi muito bacana, né? Poder relembrar das coisas, tem coisas que você relembrou que a gente acabava nem lembrando e outras que também a gente não pensava há muito tempo, né? Então isso daí também com certeza ajuda a gente até a pensar nas coisas que a gente vai fazer, né, para o futuro. Então eu acho que a experiência aí do blog é muito rica nesse sentido, né? De reencontrar a pessoa, pensar no que a gente fez e pensar também no que a gente vai fazer, né? Então só tenho a agradecer, dar parabéns para você pelo seu trabalho, pelo seu blog, pela pessoa que você é principalmente e deixar um grande abraço aí para você. Abração, Paulão. Alô, meu nome é Peter Biondi, eu gostaria de deixar aqui meu depoimento da alegria que foi participar do podcast Outra Visão. Foi uma oportunidade muito boa para mim, perguntas muito inteligentes. Eu gostei muito, desejo muito sucesso aí para o Paulo. Obrigado. Fala pessoal, aqui é o Gabriel Manetti, tô aqui para contar um pouquinho como foi a minha experiência no podcast Outra Visão e a experiência não podia ter sido melhor, foi muito legal, a gente bateu um super papo, o Paulo
conduziu super bem o bate-papo, super solto, fazendo perguntas super pertinentes, e foi um máximo também relembrar principalmente como tudo começou, né? Foi muito bacana, é legal, a gente não tem tempo às vezes de se rever quais foram os primeiros passos, a gente fica olhando sempre para o futuro, mas é importante também ver como tudo começou, e foi muito legal o Paulo ter introduzido esse e outros assuntos, né? Do início da minha carreira, como começou, os primeiros amores da profissão, foi muito legal, e é isso, pessoal. Um abraço pro pessoal do podcast Outra Visão, abraço, Paulo, valeu, mano. Muito obrigado a todos os convidados que enviaram mensagens. Eu adorei. Foi incrível ouvir todos os depoimentos. Muito obrigado também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui este especial de aniversário de 2 anos. Podcast Outra Visão. Entrevistas e boas histórias para ouvir. Um beijo! Tchau!